Meu destaque da semana. Eu tinha até pensado em outra coisa, só que me veio na cabeça aqui uma coisa que eu acho muito importante nesse momento, né? A gente, como eu contei, e eu acho que a gente aqui no programa e muita gente que está refletindo sobre esse momento que o Brasil está passando, quando para entender realmente o que está acontecendo, percebe o quanto é obscuro, o quanto que é estranho o que a gente está passando mesmo, né? Então, é um momento que a gente deve ter muito cuidado com tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, toda notícia que a gente recebe, né? E agora está sendo muito disseminado algumas notícias, alguns comentários, até recomendado por alguns médicos, alguns medicamentos, né? Alguns com mais problemas em relação ao efeito colateral, outros com menos efeitos colaterais, né? Então tem toda uma discussão por trás disso. O que a gente sabe, uma coisa que eu sempre gosto de citar, assim, eu não sou médico, né, mas eu sou da área de saúde e eu estudei bastante sobre como se produz o conhecimento na área de saúde hoje em dia, que é algo que é o que tem de mais avançado, né? Alguns médicos, nem todos, alguns profissionais não seguem essa linha, mas o que eu sempre digo é o seguinte: esse tipo de pensamento científico de hoje foi o que garantiu pra gente um dos maiores milagres que a gente já viu na história da humanidade, que foi você dobrar a expectativa de vida mundial. Até o início do século passado, a expectativa de vida mundial era de 30 anos somente. A média de vida que a pessoa vivia era 30 anos. Muita gente chegava na velhice, mas tinha muitas mortes em infância, então era só 30 anos. E hoje a gente tem mais de 60 anos de idade, a média mundial de vida. Aqui no Brasil, mais de 70 anos, né? E isso tudo se deu por conta dessa estratégia científica de descobrir o que realmente faz efeito ou não faz e disseminar esse conhecimento para a população inteira. Então eu acho que a gente deve dar muita atenção para esse tipo de análise científica que se chama medicina baseada em evidências, né? Então a gente espera muito, ter muita evidência de uma coisa antes de disseminar aquilo. E o que essa área da medicina, o que essa área da saúde está falando? Nós ainda não temos nenhum medicamento com efeito comprovado contra o coronavírus, contra a Covid. Ponto. Nós temos alguns estudos preliminares, temos algumas coisas que podem vir no futuro talvez a se confirmar, mas no momento nós não temos nada confirmado. Então a gente ouve falar de um caso aqui, um caso ali, não temos como saber se foi efeito do medicamento, porque o próprio organismo humano ele já tem a tendência de ele mesmo se curar da Covid, né? A gente produz os anticorpos, a gente produz toda a nossa defesa. Então não tem como a gente atestar que foi realmente um medicamento que conseguiu um efeito, a não ser com estudos muito bem elaborados. E qual que é o grande problema quando a gente, nesse momento de desespero, nesse momento tão angustiante, tenta se automedicar, tenta correr atrás de alguma coisa nesse aspecto, né? Tem dois grandes problemas. O primeiro é que a automedicação é uma coisa que a gente faz de forma descontrolada, não tem um médico para orientar a gente, então a gente pode tomar muito mais do que o necessário, nem todo mundo segue o que a bula está dizendo, né? A gente não se atenta muito aos efeitos colaterais que possam ter com um medicamento ou com outro, né? Em casos de desespero, como agora às vezes está faltando medicamento na farmácia, tem pessoas que saem comprando em qualquer lugar, saem mandando manipular com às vezes lugares não muito confiáveis. A gente teve um exemplo, né? Um amigo meu falou de gente séria que está pensando em tomar shampoo que tem algum dos componentes com esse medicamento, para vocês verem um nível, sabe? Nos Estados Unidos teve gente que chegou a tomar detergente, enfim, tão desesperador que esse momento. Então a gente tem que ir com muita calma em relação a isso. E outro grande problema que a gente tem também é a questão das pessoas descuidarem em relação aos cuidados que realmente são efetivos. A pessoa toma um medicamento, acha que está bem, sai na rua, esquece de usar máscara, não lava a mão, não passa álcool em gel, não toma o distanciamento social, enfim. Nós temos que ter muito em mente que, por mais que pareça uma coisa simples demais para ser verdade, mas o que a ciência está nos falando agora o que a gente pode fazer é o básico. Lavar a mão, ficar em casa,
se precisar sair, usar máscara, distanciamento social, não abraçar, não dar mão, tudo aquilo que a gente está careca de saber. Quando surgir alguma coisa nova, pode ter certeza que a gente vai ficar sabendo de forma massiva. Não vai ser por grupo de WhatsApp, não vai ser por vídeo de YouTube só. Todo mundo está muito interessado nisso, tá? Só quem não está interessado na cura é quem vem falando que não se importa com a vida alheia. E a gente tem gente falando isso. Falando e daí quando morrem milhares de pessoas. Falando todo mundo morre o dia, falando que não é coveiro. A gente sabe quem que é. Qual é o grupo que não está interessado na vida. Então, vamos ficar muito atentos nisso e de onde está vindo nossa informação. Colocou, Gabriel, eu gostaria de comentar. Mas é isso. Porque, de fato, você foi muito feliz em toda a abordagem que você fez na forma de se entender esse processo da ciência. E você disse uma coisa que é, sabe, que é desespero. As pessoas estão desesperadas, elas estão apelando para tudo na base do desespero, porque não encontram uma resposta que era a resposta que deveria existir. Eu acho que a gente vai voltar nesse ponto aí em algum momento, até porque isso ainda vai ter muito desdobramento.